Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Hoje nós vamos para o item 6, aqui da primeira parte desta obra, no capítulo 5, que trata do purgatório. Já estamos aqui com Allan Kardec explicando como é que se dá o sistema, não é? Quando voltamos para o mundo espiritual, nós, espíritas, encarnacionistas, como é que se dá esse fluxo, não é? De irmos para o mundo espiritual, respondermos pelos erros que aqui cometemos, depois voltarmos para repararmos esses erros. Vamos então ao item 6. O espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual em razão do grau de suas imperfeições. Ou seja, o sofrimento que vamos sentir, que sentimos, diante dos erros que cometemos, o sofrimento é proporcional aos erros, certo? Depois, a vida corporal lhe é dada como um meio de reparação, que acabamos de dizer. É por isso que nela, na vida corporal que vamos voltar pela reencarnação, é por isso que nela se reencontra, seja com as pessoas que ofendeu, seja em meios comparativos, aqueles onde fez o mal, seja nas situações que são a contrapartida, como, por exemplo, estar na miséria se foi um rico mau, em uma condição humilhante se foi orgulhoso. Então, muito bem. Nós já sofremos, então, na espiritualidade, pelo remorso, não é? De reconhecermos, eu fiz isso de novo. E aí, reencarnamos para repararmos sempre com relação aos erros que cometemos. Então, aqui ele dá 2 exemplos, não é? Um orgulhoso que nasce na condição em que pode se sentir humilhado. Também faz outra comparação, aqueles que foram ricos e não usaram bem os recursos materiais, podem voltar na miséria. Aprendermos o quê? A dar valor ao que tivemos e que não usamos bem, a fim de que quando voltarmos a ter, tenhamos mais maturidade para lidar com os recursos que Deus nos empresta. E ele continua dizendo, a expiação no mundo dos espíritos e na terra, ou seja, a expiação quando estamos desencarnados ou já reencarnados, não é um duplo castigo para o espírito. Então eu vou pagar lá e vou pagar aqui. Não é um duplo castigo. A nossa consciência continua em débito consigo mesma. É o mesmo castigo, né? Vamos imaginar, usar esse termo castigo, porque nos parece, embora não seja. Nos parece, mas não é. Por quê? Porque estamos assumindo uma consequência negativa. Consequências negativas não são aprazíveis, não são prazerosas, não é? Allan Kardec continua. Então, repetindo, a expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um duplo castigo para o espírito, é o mesmo que continuar na terra como complemento, ou seja, nós só vamos dando continuidade ao processo de reparação. Começa lá, com arrependimento, e depois com planos para superarmos aqui na encarnação, enfrentando provas ou expiações, né?
Então, é o mesmo, não são dois. É a continuação do que começamos no mundo espiritual depois da encarnação, que nos trouxe débitos morais à consciência, e quando reencarnamos, simplesmente há uma continuidade disso. Tendo em vista facilitar o seu adiantamento por um trabalho efetivo, depende dele, que errou numa encarnação, que sofreu com arrependimento, que promoveu provas para a encarnação seguinte, que reencarnou para enfrentar as dificuldades e assim reparar os erros. Então, em vista para facilitar, tendo em vista facilitar o seu adiantamento por um trabalho efetivo, depende do espírito que reencarna para saldar suas dívidas para consigo mesmo, para com sua própria consciência, depende dele tirar-lhe proveito dessas situações. Tanto, estamos sofrendo, então vamos nos arrepender, vamos fazer com que o sofrimento tenha um sentido positivo. Depois vamos reencarnar, vamos passar por expiações, mas estamos determinados a enfrentá-las e superá-las. Isso vai dar a essas expiações, um valor extremamente precioso para nós. Então depende, não é, do espírito, depois reencarnando do encarnado, tirar proveito. Não vale mais para ele retornar à Terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado. Então, não vale mais para ele retornar à Terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado. Sem remissão? Aí é uma pergunta. Repetir. Não vale mais a pena ele retornar à Terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la dentro daquele inferno cristão que nós vimos, não é? E aí se fica lá no purgatório, depende daquelas preces todas que façam por ele e tudo mais. Não é melhor deixar nas mãos do próprio Espírito, reparar as suas faltas, superar o passado e ir adiante, sem essa questão de penas eternas, agora eu vou pagar para tudo sempre, aquilo lá que eu fiz, e aí? Que pai é esse? Né? Já vimos sobre isso. Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova de sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus. Então, Deus quer que seus filhos progridam e vai ajudá-los através de toda a eternidade nesse sentido. Aí sim, esse é o pai. Não é, não é aquele que se aprai e ver o filho sofrer. Não, não é? Essa liberdade que lhe é concedida por Deus, não é? É uma prova de sabedoria, é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem, ou seja, o espírito encarnado, deva tudo aos seus esforços e seja o artífice, o responsável de seu futuro. Se é infeliz, e se o é por ser por um menor ou maior tempo, disso não pode culpar senão a si mesmo. O caminho do progresso lhe está sendo aberto. É isso que a providência faz. Abre o caminho para o progresso. Vamos aproveitá-lo? Não vamos aproveitá-lo? Livre-arbítrio. Cada um vai decidir por si. No item 11, Kardec nos diz. Item 11. Item 7. No item 7, Kardec nos diz: se considera o quanto é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível,
O quanto é terrível a situação de alguns, o quanto é terrível a situação de alguns, de quantas ansiedades são vítimas e o quanto essa situação se torna mais penosa pela impotência em que estão de ver-lhe o fim. Poder-se-ia dizer que para eles é o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos, a doutrina espírita, e aos exemplos que nos oferecem os Espíritos, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Então, vamos repetir aqui. Se considera o quanto é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, o quanto é terrível a situação de alguns, de quantas ansiedades são vítimas, e quanto essa situação se torna mais penosa para a impotência em que estão de ver-lhe o fim. Ah, mas e aí? Não vejo o fim. No caso aqui, não é? De um inferno que oferece sofrimentos eternos. Né? Quantas ansiedades são vítimas e o quanto essa situação se torna mais penosa pela impotência em que estão de ver-lhe o fim, que é desta situação, não é? De termos que voltar e passar pelos sofrimentos que nós mesmos somos responsáveis e por isso teremos que responder por eles. Sofrimentos que causamos. E aí vem a conta para nós. Vamos ter que ressarcir, não é? Bem, no fim, poder-se-ia dizer que para eles o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de castigo eterno e material, poderia dizer-se que para eles é o inferno, se essa palavra não implicasse um castigo eterno. Então, mesmo nós, vendo o peso de assumirmos as responsabilidades dos nossos erros, muitas vezes esses padecimentos pelos quais teremos que passar pelos erros que cometemos, para muitos poderia talvez ser considerado aquele, nem diz talvez, para muitos aqui poderia haver esse pensamento que é o inferno, de que está no inferno. Existem, assim, situações tão terríveis que as pessoas pensam, mas que eu estou vivendo um inferno, isto não tem fim, isto não vai ter fim. Tudo passa, tudo sempre passa. Nós estamos fluindo na direção do reino de Deus, fluindo. Só que esse fluir não quer dizer que seja rápido, não é? Nem quer dizer que não haja obstáculos nesse fluxo. Também não quer dizer isso. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Missão aprendida, missão superada. Vamos adiante. Enquanto não aprendermos a lição, ela vai continuar a nos ser oferecida. Bom, hoje ficamos aqui com os itens 6 e 7 sobre o purgatório, capítulo 5 da primeira parte. Amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Muita paz a todos.